Paz. Amém? Glória a Deus. Vamos nos alegrar cada dia mais, né, irmãos? Porque vir na casa do Senhor é motivo de alegria, de prazer, de bênção na nossa vida. E eu espero que você receba isso no seu coração. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante. Eu vou falar sobre a crucificação. Eu quero trazer alguns aspectos aqui para a igreja. E eu tenho certeza que vai acrescentar alguma coisa na sua vida, vai aumentar a sua fé, vai te firmar mais e mais com o Senhor Jesus, e vai ser uma bênção. Eu sei, irmãos, porque o Senhor tem preparado isso para nós. E eu quero dizer desde agora que vocês que estão aqui, são privilegiados de estar nesse lugar, porque eu creio que o Senhor tem algo preparado, que o Senhor tem algo especial, e é para você. Então, o que é importante? O importante é você estar aqui, porque no dia que o Senhor trouxer a bênção, você está aqui para receber. Amém? Então, vamos ficar de pé, vamos orar. Convido toda a igreja a se colocar em pé. Obrigado, Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós te agradecemos. Colocamos todas as coisas nas Tuas mãos. Nesse momento, Senhor, queremos pedir o poder, a unção do Teu Espírito Santo, Senhor, para tocar em cada coração, para tocar em cada vida, naqueles que estão aqui, naqueles que hão de ouvir esta palavra, hoje ainda ou nos dias futuros, que o Senhor mova o Teu Espírito Santo e faz uma grande obra, Senhor, para abençoar os corações, para fortalecer, para trazer bênção, para trazer alegria, para tocar na casa, no lar, na família. Abençoa o Teu povo, Senhor, abençoa a Tua igreja. Usa esta palavra nesse momento, Senhor, e responde à oração de cada um, operando o Teu milagre neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. E enquanto você se assenta, eu peço para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19. João 19, 16. Então hoje nós vamos falar da crucificação. Eu vou trazer alguns aspectos, alguns efeitos que a crucificação tem e ela perdura por todos esses séculos. João 19, 16, nós vamos ler até o 22. Diz assim: Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: Não escreva Rei dos Judeus, e sim que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Só até aí. Pode fechar a sua Bíblia, nós não vamos ler mais nenhum versículo. Só vou citar alguns outros aqui, caso seja necessário. Mas, para nós que somos cristãos, para nós que experimentamos a graça de Deus, a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, a crucificação é o ponto mais importante. Nós precisamos entender, ter isso muito claro na nossa vida. Mas para aqueles que não conhecem a Jesus, para aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade, a crucificação também é importante. Porque da crucificação depende todo o futuro das pessoas. O que cada pessoa faz em relação à crucificação
vai fazer um efeito se a pessoa vai ter a vida eterna e estar para sempre com o Senhor, ou se ela vai perecer no inferno. Então, a crucificação é o elemento mais importante. Então, eu quero tratar desse assunto aqui, trazer algumas coisas. Eu nunca falei sobre esse assunto dessa forma, então eu pediria que você prestasse muita atenção. Primeiramente, eu quero trazer para os irmãos as pessoas que estavam ali presentes. Logicamente, algumas pessoas que estão registradas aqui na Bíblia. Então vamos lá, quem estavam presentes? Quais eram as pessoas presentes ali? Estavam presentes as autoridades, tanto judaicas como romanas. Estavam presentes pessoas em geral do povo, alguns que iam lá só para ver o que acontecia, alguns que talvez não tenham nem ouvido falar de Jesus, que foi lá apenas para ver um espetáculo. Estavam ali as mulheres que serviam a Jesus com seus bens, com a sua fazenda, com aquilo que elas podiam dispor para a obra do Senhor. E estava ali a mãe de Jesus, e aqui fala da irmã da mãe de Jesus, aqui nesse texto aqui. Estavam os discípulos, e talvez os irmãos de Jesus estivessem lá, não sabemos, até que desde quando eles começaram a crer, desde quando eles entenderam que Jesus era o Salvador. Mas eu listei algumas pessoas só para nós termos uma ideia. Nós poderíamos colocar aqui, porque era muita gente, era um evento muito especial, porque ele antecedia a Páscoa dos judeus. Então muita gente vinha de fora para Jerusalém para participar da Páscoa ali. Então foi um movimento muito grande. E aí eu quero analisar com os irmãos algumas dessas pessoas, como elas se portaram, como elas estavam ali, entendendo ali a crucificação. Então eu vou começar pelas autoridades religiosas. As autoridades religiosas, elas estavam ali apenas para se certificar de que eles estavam colocando um fim na vida de Jesus. Que quando Jesus veio pregando a palavra, pregando a verdade, pregando o reino de Deus, para eles foi um choque. Eles não entenderam que seriam dessa maneira, eles pensavam que seria de outra maneira. Então, eles tinham um propósito de dizer, nós temos que acabar com esse movimento. Então, eles estavam ali apenas para dizer, nós acabamos com esse movimento, nós acabamos com essas histórias que ele vem trazendo aqui, e nós salvamos a nossa religião. Esse era o comportamento dessas pessoas. Salvamos a nossa religião. Defendemos o nosso ponto de vista. E para eles isso era o mais importante. E para algumas pessoas também é. Não importa o contexto, importa que ele está defendendo o ponto de vista e ele vai mostrar para todo mundo que tem razão. Mas não é assim com Jesus. Então essas pessoas tinham esse entendimento. As pessoas do povo, para alguns, era apenas um espetáculo, apenas um acontecimento. Lembra, não sei se você alguma vez assistiu um faroeste na vida, quando tinha um enforcamento, né? E que o pessoal ia lá ver. Aqui era a crucificação. O que eles iam fazer? Iam ver. Só que havia uma diferença, irmãos. No meio daquelas pessoas que estavam ali do povo, existia pessoas com esperança, de uma nova vida, da bênção de Deus sobre a sua vida, da bênção de Deus sobre a sua casa, da bênção de Deus sobre a sua família. Eles foram lá com esse entendimento. Eu estou vendo aqui o Salvador. Muitas pessoas entenderam ali a mensagem de salvação. Irmãos, essas pessoas são aquelas que têm o coração quebrantado, são aquelas pessoas que amam a obra de Deus, que amam ao Senhor Jesus. Então a gente vai colocando todas essas coisas e vamos analisando em que situação nós nos enquadramos. Mas fala aqui também da família de Jesus. A mãe de Jesus estava presente. E fala da irmã de Jesus, da irmã da mãe de Jesus. As mulheres que serviam a Jesus, os discípulos, porque cita aqui João,
acredito que ele não estava sozinho, os discípulos também estavam presentes, e alguns discípulos que não apareciam, não eram os que foram chamados apóstolos. Eu não sei se esse texto diz aqui, não diz, você tem que pegar em outro texto, eu não sei dizer qual é, porque eu li todos e eu não registrei qual deles é, mas tem um desses textos, ou de Mateus, de Marcos, ou de Lucas, que fala que estava ali presente Clopas, a mulher de Clopas, ou Cleopas. E quem que é esse Cleopas, hein? Alguém lembra? É aqueles, isso aí eu sei que está lá no livro de Lucas, que eles vão para o caminho de Emaús, e Jesus encontra eles no caminho. E a mulher dele estava ali presente. Ela continuava alimentando a esperança, mas ele perdeu a esperança e voltou para trás. Já preguei sobre isso aqui, é só um detalhe. E ali, os discípulos provavelmente estavam ali para saber o que aconteceria. O que seria da vida deles após a crucificação. E também havia os soldados. Os soldados, eles estavam ali para cumprir a sua obrigação em primeiro lugar, porque eles eram obrigados a obedecer às ordens do comando. Mas os soldados, eles tiveram aqui um comportamento muito peculiar. E eu quero trazer isso para você, para a gente entender como tem que ser o nosso comportamento. Os soldados estavam ali somente para obter algum ganho. Eles repartiram as vestes de Jesus, cada um recebeu a sua parte, e eles então fizeram um sorteio, lançaram sortes sobre a túnica, porque ela era muito preciosa. Então, irmãos, veja bem, né? Que comportamento de pessoas. Mas estava ali também o centurião, que era o chefe deles. E olha que coisa interessante, o centurião tinha um comportamento diferente. Ele começou a observar cada detalhe, ele começou a ser tocado no seu coração. E quando termina o momento daquele período na cruz, que Jesus entrega o seu Espírito, e tem todos aqueles acontecimentos que nós conhecemos registrados aqui no livro da Bíblia, esse centurião, o chefe dos soldados, o que ele diz? Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então, irmãos, são alguns exemplos que eu trouxe para os irmãos. E assim tem que ser o nosso comportamento. Enxergar que aquele Jesus que passou pela cruz, ele é o Filho de Deus. Então eu trouxe aqui alguns aspectos daquilo que era visível, daquilo que podia se ver no momento da crucificação. Mas agora eu quero trazer alguma coisa que é invisível, que somente quem é cristão, somente quem já entendeu, quem conhece a palavra, é que pode ver o invisível. E isso está reservado para nós. Você sabia que Jesus preparou para você ver o invisível? Sabia disso? Ele preparou para você. Se você buscar, você vai ver coisas que as pessoas não veem. Porque o Espírito Santo vai revelar na sua vida. O Espírito Santo vai fazer a obra no seu coração. O Espírito Santo vai te dar entendimento da palavra. Olha, que privilégio que nós temos, irmãos, de a gente ler a palavra e o Espírito Santo tocar e falar profundamente no seu coração. Eu quero fazer alguma pergunta. Alguém teve uma experiência desse tipo, que você leu a palavra, nessa semana, que você leu a palavra, alguém mais teve? E que o Espírito Santo foi e falou no seu coração, e você sabe que foi o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Então eu quero falar um pouquinho dessa parte invisível. Nós vimos ali que o Pilatos escreveu lá em hebraico, grego, em latim, hebraico e grego. Eu ia falar romano, escreveu em latim. Ele escreveu assim: este é o rei dos judeus. Não sei se você já viu alguma vez, uma foto em algum lugar, que na cruz, quando aparece Jesus crucificado, que as pessoas fazem aquela imagem de Jesus crucificado, está escrito lá em cima, INRI, já viu isso? Sabe o que significa? Exatamente isso. Em latim, quer dizer,
Iesus, Nazarenos, Rex e Odoro. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Então fica isso para o seu conhecimento. Então aquele INRI é Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Iesus, Nazarenos, Rex e Odoro. Não é esse que você vê por aí, tá? Mas não quero entrar nesse assunto aí. Tá? Não tem nada a ver, isso é um farsante. Né? Esse é um farsante. Mas irmãos, o que estava invisível ali? Nesse momento estava acontecendo uma grande batalha espiritual. Era exatamente a luta do reino das trevas contra o reino da luz. O reino das trevas querendo dizer, nós vencemos, ele não sobreviveu, e não entendia que tudo aquilo estava no plano de Deus, mas havia uma grande batalha espiritual, havia um mover ali que ninguém podia ver, somente quem tinha os olhos espirituais podia ver, todas as forças do mal lutando contra a obra de Deus, contra a vida de Jesus. E se a gente for prestar atenção, Jesus não disse que ele era rei dos judeus. Quando perguntaram para Jesus a respeito do reino, o que ele disse? O meu reino não é deste mundo. Foi isso que ele disse? Ele não veio para ser o rei dos judeus. Ele veio para tomar o reino das mãos do inimigo, aleluia. Ele veio para resgatar aqueles que viviam em pecado para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Ele vai vir para ser rei lá na frente, quando ele voltar. Quando o Senhor Jesus voltar, que nós estamos esperando aqui a volta do Senhor, e estamos nos preparando, e participando da ceia, e orando, e jejuando, e louvando a Deus, aí sim ele voltará para ser rei. Mas nesse momento, ele estava tomando o reino das mãos do diabo, porque foi entregue para ele lá no começo, quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu a Deus, ele entregou todo o reino na mão do inimigo, e Jesus veio resgatar, veio fazer uma obra, veio trazer salvação, veio trazer justificação. Jesus pegou a cédula de acusação que estava escrito contra todos nós, ele tomou essa cédula de acusação e ele rasgou, ele disse assim, agora nenhuma condenação há para aqueles que aceitarem Cristo Jesus. Paulo escreveu isso. Nenhuma condenação há. Por quê? Porque Jesus estava cumprindo esta obra. Uma outra coisa, ninguém sabia o que estava acontecendo, mas Jesus sabia. Tudo que ele estava passando é para cumprir a vontade de Deus. Ele era o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele sabia que tudo isso estava sobre os seus ombros. E ali também um outro acontecimento invisível. Ele estava recebendo a assistência do Pai. O Pai não iria interferir na crucificação. O Pai não iria interferir naquele momento, porque para aquele momento ele veio. Mas o Pai estava lhe dando assistência, porque nesse momento ele estava levando sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados e as nossas dores. E ninguém podia ver isso, porque era o sacrifício perfeito. Então, o Senhor Deus estava ali assistindo todas as coisas e recebendo, e dizendo assim, eu recebo este sangue para a purificação de todos vocês. Por isso que quando a gente fala que a gente aceita Jesus, a gente tem uma atitude de fé, a gente tem uma decisão pessoal, e acontece algo também que os nossos olhos não podem ver, sobre a nossa vida, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, sobre a nossa vida é colocado o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, quando foi colocado nas portas dos judeus ali no Egito, foi colocado o sangue nas portas, e quando chegava o anjo da morte, ele passava direto para aquela casa. Quando nós aceitamos Jesus, o sangue de Jesus é colocado sobre a nossa vida, e quando o sangue de Jesus é colocado sobre a nossa vida, nós passamos da morte para a vida. A morte já não tem mais nenhum domínio sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu te digo,
Nós somos privilegiados por tudo isso, por causa da crucificação. E assim que foram cumpridas todas estas coisas, tudo que estava determinado a respeito de Jesus, então o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Mas presta atenção, quando Jesus entrega o seu Espírito, ele fala assim: está consumado. O que quer dizer isso? A obra está feita, não precisa mais nada. Então esta obra foi oferecida a você, a obra de salvação, o sangue de Jesus derramado lá na cruz. É bom? É bom, é maravilhoso. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta, eu tenho isso, né? Quem é que frequentemente lembra do dia da sua conversão? Tem alguém que lembra? Eu também, irmãos. É uma coisa, é só eu pensar que eu era de um jeito, Jesus me transformou, me traz alegria. Eu sempre lembro. E sabe o que eu faço quando eu lembro? Talvez você faça isso. Fala: Senhor, eu te agradeço por ter me dado essa oportunidade. Eu te agradeço porque eu tenho caminhado até aqui, o Senhor tem me sustentado. Sempre lembro isso. Quando nós estamos louvando aqui, né, que cantamos esses cânticos maravilhosos, que Ele nos amou, que Ele nos salvou, que Ele está conosco, eu lembro: ah, Senhor, que bom que um dia eu olhei para a cruz, que bom que um dia alguém me falou: olha para a cruz, e eu olhei para a cruz, e eu vi que ali estava o meu Salvador. Isso é uma coisa maravilhosa. Mas, irmãos, eu quero trazer algo aqui também, nós vamos precisar tomar algumas decisões. Eu quero fazer um resumo disso daqui. As pessoas que estavam ali presentes na crucificação, elas tiveram a oportunidade de contemplar e aceitar o sacrifício de Jesus. As pessoas que aceitaram, desde aquele dia em que Jesus morreu, ressuscitou, as pessoas que aceitaram, receberam a salvação. Mas aqueles que não significava nada, que era só um espetáculo, que estavam defendendo a sua religião, que estavam defendendo os seus interesses, para essas pessoas não fez diferença nenhuma a crucificação. Nenhuma. Porque as pessoas que pensam em si mesmas, elas só pensam na vantagem que ela pode levar. E olha que coisa interessante, irmãos. Infelizmente, né, mesmo nos dias de hoje, tem pessoas que aceitam a Jesus por interesse. Ah, Ele vai abençoar a minha vida, Ele vai me encher de bênçãos, Ele vai me encher de bens. Não tem entendimento que a crucificação é uma obra espiritual. O Senhor pode fazer isso? O Senhor pode acrescentar bens na sua vida? Pode. Sabe por que Ele pode? Porque Ele é o dono de todas as coisas. O próprio Senhor Jesus fala: meu é o ouro, minha é a prata, tudo é dele. Eu vou usar o exemplo aqui, pastor Ricardo. Eu vou usar só o exemplo dele, que eu senti no meu coração agora. Não custa nada para Deus chegar para você e falar assim: olha, eu vou começar a acrescentar na sua vida. Talvez Ele faça isso, não sei. Mas Ele pode. Tudo pertence a Ele. Tudo pertence a Ele. Ele pode fazer isso. Mas nós aceitamos a Jesus por um outro motivo. Porque Ele é o nosso Salvador. E nós amamos ao nosso Salvador. Para outras pessoas, irmãos, aceitar o Jesus é desfrutar uma nova vida debaixo da graça. Não tem coisa. Quem teve uma vida difícil sabe o que é isso. Tem pessoas que não têm dificuldade na vida, não. Conheci pessoas que não tinham Jesus e que não tinham nenhuma dificuldade. Não importa. O Senhor tem um plano para cada um. Ou fazendo coisa honesta ou desonesta, tem pessoas que prosperam em tudo e não tem Jesus. Não me importa, para mim não interessa a vida deles, interessa a minha. Pois te dou um conselho: nunca olhe para a prosperidade de alguém. Não fique olhando e se comparando.
mas olhe para a sua vida, o que Deus pode fazer na sua vida. Não se atente nessas coisas não. Mas a diferença é alcançar a vida eterna ou deixar de ter a vida eterna. Então, o comportamento e a posição dessas pessoas definiram isso. E tem definido isso até os dias de hoje. O que nós fazemos em relação à cruz. O que a cruz significa para cada pessoa. É isso que faz diferença. Só que, irmãos, tem algo aqui que eu quero trazer para os irmãos. E aqui eu vou citar novos personagens. Eu não estou citando todos. Tá? Na verdade, quando eu comecei a ver esse assunto aqui, eu vi que dava para fazer um estudo. Desde lá do princípio, da prisão de Jesus, da ressurreição. Mas não dá para trazer aqui. Então, vamos ver. Se um dia a gente fizer um estudo, a gente pode fazer sobre isso. Não estou prometendo, porque não sei como será daqui para frente. Mas quero trazer essa parte aqui. Não estou falando dos ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus. Eu quero falar de mais dois personagens aqui, que são muito importantes e vai nos fazer refletir sobre algumas coisas. O primeiro personagem que eu quero falar é José de Arimateia. José de Arimateia, ele era um homem rico, ele tinha uma posição importante dentro daquela sociedade. Algumas pessoas dizem que ele era um senador, mas ele era membro do Sinédrio. Ele era uma autoridade religiosa também. E ele teve uma postura totalmente diferente. Ele se dirigiu a Pilatos, então você vê que ele não era uma pessoa qualquer. Ele teve acesso, se dirigiu a Pilatos, marcou lá uma audiência e falou: olha, vocês me deem o corpo de Jesus. Pilatos certifica com o comandante, está tudo certo, libera o corpo de Jesus para José de Arimateia. Então o que ele fez? O que a gente entende aqui? Existem pessoas que não só tomam uma decisão, aceitar ou não aceitar Jesus, é ter a vida eterna ou deixar de ter a vida eterna, mas existem pessoas que ainda investem no reino de Deus, e esse homem fez isso. Os bens que ele tinha, ele colocou a serviço de Jesus, como as mulheres faziam também. Os bens que ele tinha, ele colocou a serviço de Jesus. E ele compra um lençol, prepara ali, leva lá para um sepulcro novo, aberto na rocha. Então, ele dispôs dos seus bens para servir a Jesus. E uma outra pessoa, um outro personagem que aparece aqui nessa história, é Nicodemos. Nicodemos é aquele que foi procurar a Jesus de noite para perguntar. Esse homem também, ele era um mestre em Israel, que quando ele vai fazer a pergunta, que Jesus fala assim: importa nascer de novo? Ele fala: mas como é isso? Como é que funciona? Jesus fala para ele assim: olha, você é mestre em Israel e não sabe estas coisas? Então ele era também, de fato, uma pessoa importante. E o que ele fez? Ele comprou aproximadamente 100 litros de um bálsamo, de uma especiaria, para colocar no corpo de Jesus, para fazer a preparação para o sepultamento. Então é mais uma pessoa que tinha condições, que tinha posses, que tinha bens, e disse: eu vou colocar isso a serviço do reino de Deus, eu vou colocar isso a serviço de Jesus. Dito isso, irmãos, eu quero colocar a nossa posição, a nossa escolha, em relação à cruz, em relação à crucificação, em relação a Jesus. Quem nós seremos? Seremos aqueles para quem nada importa muito, basta a gente viver a nossa vida de qualquer jeito? Nós seremos esse? Não, é a nossa escolha agora. Nós seremos aqueles que permanecem firmes, que amam o Senhor, que vivem a vida de Cristo, a vida da cruz, plenamente, em louvor, em adoração, espera até o fim, passa pela luta e diz: eu vou vencer, eu vou passando pela luta em nome de Jesus, né, pastor William? O pastor William deve conhecer esse cântico aí. Eu vou passando pela luta em nome de Jesus. Eu vou passando e vou pisando na cabeça do inimigo,
porque o Senhor Jesus derrotou ele lá na cruz, e a pessoa permanece firme, e nada abala, vem a luta, vem a dificuldade, mas a gente olha para o invisível, a gente olha para Jesus, a gente olha para o lugar onde a gente vai, um lugar de gozo, de eternidade, onde o Senhor reinará para todos sempre. Então nós escolhemos isso, louvar o Senhor em qualquer momento, em momento difícil, na hora boa, louvamos ao Senhor, nos colocamos na presença dEle, quando a situação aperta, muitas vezes acontece, né? E a gente vai ali, aos pés do Senhor, a gente não fica reclamando da vida, não fica dizendo que isso só acontece comigo, não fica dizendo que eu não tenho sorte nesse mundo, não, a gente não fica dizendo isso não, porque irmãos, se a gente for falar em sorte, Jesus mudou a tua sorte, aleluia, Ele mudou a tua sorte, aleluia. Se fosse depender da sorte, nós estávamos perdidos. Mas Jesus entrou na nossa vida e mudou todas as coisas, aleluia. Então nós precisamos tomar essa decisão e dizer para nós mesmos: eu sou desses que permanece firme. Eu sou desses que vou até o fim. Pode acontecer o que for, pode, mas o que Jesus fez por mim, o preço que Ele pagou, vai me fazer permanecer firme. E aí, seremos essas pessoas? Eu acredito que sim, né? É decisão nossa. E tem mais um outro tipo de pessoa. Ou nós seremos aqueles que vão lutar pelo reino, além de tudo, né? Lutar pelo reino, investir no reino, colocar os nossos bens, as nossas posses, que Ele deu, pertence a Ele, para investir no reino de Deus, para fazer a obra do Senhor, para que mais pessoas possam ouvir, para que mais pessoas possam chegar diante da cruz, para que mais pessoas possam ver que Jesus entregou a sua vida por eles. Seremos esses. Eu estou abrindo a oportunidade para quem quiser ser um desses que amam ao Senhor, a ponto de colocar aquilo que Ele entregou na sua mão a serviço do reino. Amém? Então, irmãos, o que significa a cruz para você? O que significa a crucificação para nós? É a nossa decisão. Mas nós louvamos a Deus e não abrimos mão. Mas, Senhor, quando eu pegar esse pão, quando eu beber desse cálice, eu estou dizendo que Jesus morreu por mim, que Jesus pagou pelos meus pecados, e eu estou esperando o grande dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, em poder e grande glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Pastor William.